Boa noite a todos. Eu sou o professor Vitor, professor do curso de Agronomia. Nós estamos hoje finalizando o workshop de integração entre a pós-graduação e o curso de Agronomia. Hoje teremos dois cursos, um realizado pelo Dr. Bruno Paniago e outro pelo professor Dr. Eduardo Barreto Aguiar. Pessoal, é uma satisfação muito grande ter vocês aqui presentes. Isso demonstra que vocês estão interessados com o aprimoramento de vocês, o aprimoramento técnico, científico de vocês, junto à instituição, junto à Uniderp Agrárias. Então, como eu disse, nós estamos finalizando hoje e as duas palestras, elas visam auxiliar aí a formação de vocês. Palestras não, desculpa, o minicurso. O primeiro será realizado pelo Dr. Bruno Paniago, que tem o título Agricultura 4.0 na consultoria agronômica, tá? E posteriormente, com o professor Eduardo, será a produção comercial de mandioca de mesa, tá? Essa semana, vocês tiveram a oportunidade de participar de várias palestras extremamente interessantes para nós, na agronomia, para a pós-graduação. E, de antemão, nós vamos agradecer ao comitê organizador, que foi o professor José Francisco Reis, professor Eduardo Barreto, professor Diego Guidolin, professora Bianca Correia e a discente Pamela Gonçalves. Certo? Aproveitando, vou reiterar para vocês que, para obtenção do certificado de participação, os acadêmicos devem ter pelo menos 75% de presença no evento, tá? Já foi disponibilizado o link para vocês e, em função disso, vocês terão posteriormente o certificado. Agora, eu vou convidar o palestrante do meu curso, o Bruno Paniago. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Uniderp em 2009. O Bruno tem especialização em produção e processamento de cana-de-açúcar, também pela Uniderp em 2010. Mestrado em biotecnologia, realizado pela UCDB. Doutorado em biotecnologia vegetal pela Universidade Federal de Lavras, tá, Minas Gerais. Ele tem formação pedagógica também em ciências biológicas e, atualmente, ele trabalha justamente no ramo da agricultura, mas uma agricultura diferenciada, mais tecnológica, na AgroIntelli, certo? Uma agricultura mais digital. Então, Bruno, dou as boas-vindas para você, tá? Você pode iniciar o seu mini curso. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês no evento. Está sendo extremamente bacana essa participação. O Bruno e eu, nós trabalhamos há muito tempo atrás, um período curto, mas a gente trabalhou junto, né, Bruno? Então, dou boas-vindas a você. Obrigado por ter aceitado o convite desse mini curso. E a palavra agora é contigo, Bruno. Beleza, beleza. Boa noite aí para todo mundo que está participando aqui. Para mim é uma honra, né, poder receber esse convite, principalmente, né, de uma instituição da qual eu me graduei e aprendi muito aí, né, com os mestres e doutores. Hoje o que eu tenho de conhecimento, né, a base foi toda iniciada na Uniderp, no curso de agronomia. E é sempre bom, por mais que a gente esteja distante, mas é sempre bom voltar a casa, né? Então, assim, tem um apreço muito grande aí com todos os professores, dos quais a gente conseguiu passar aí 4 anos e meio, né, na época, trabalhando junto, né, estudando e desempenhando aí
o nosso papel de estudante. Então, eu que agradeço aí, já vou fazer um agradecimento aqui previamente, né, a toda a comissão organizadora aí do evento, principalmente você, Vitor, que falou comigo, né, e a gente entrou em contato aí para tudo isso acontecer. Então, muito obrigado pelo convite. Eu espero que todo mundo aproveite aí o minicurso. Eu vou passar várias informações aqui que eu acredito que seja bem importante, né, para a área da agricultura. E como vocês estão na área aí, com certeza vocês vão sair daqui com uma outra visão, talvez, de tecnologia. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês. Vou fazer alguns compartilhamentos, né, durante o curso aqui, de telas, mostrando alguns relatórios, né, e aí a gente vai trabalhando dessa forma para poder ficar melhor o entendimento. Só um momento. Hugo, eu não tive retorno aqui do compartilhamento. Ele demora um pouquinho? Já apareceu a tela para nós aqui, Bruno. Beleza, deixa eu só ver aqui. Entrar na apresentação. Então, tranquilo. Bom, então vamos lá. Deixa eu só iniciar aqui. Só um momento. Pronto. Vamos lá. Bom, então, mais uma vez, boa noite aí para vocês. Bem-vindos aí ao mini curso do segundo workshop aí da Uniderp. Nós vamos falar aqui justamente da agricultura 4.0 na consultoria agronômica, pensando aí justamente, né, em como essa consultoria vem sendo transformada a partir do momento que nós temos diversas ferramentas digitais sendo introduzidas no campo. Ao mesmo tempo que eu for comentar sobre os consultores que vêm utilizando, né, tecnologias digitais, eu também vou trazer sempre apontando, né, na verdade, aí para o agricultor, porque ele é o que nós realmente queremos que tenha os melhores resultados lá no campo. Então, o nosso foco principal é o agricultor. A gente, como técnico, né, a gente vai justamente trabalhar para que ele tenha uma boa produção. Então, sempre pensar, né, durante o curso aqui, que tudo isso que vocês vão ouvir é justamente sobre transformação, tá? Então, aqui eu tenho, né, para a gente iniciar, né, esse aqui é uma história que eu vou contar para vocês, justamente para vocês fixarem bem o que eu quero dizer para vocês. Então, esse é o Reginaldo. O Reginaldo, ele é um agricultor, e o Reginaldo, ele não usava nenhuma ferramenta digital na área dele, certo? Então, ele começou justamente procurar, né, como essas ferramentas digitais poderiam ajudá-lo no dia a dia no campo. Ouvindo, né, dizer em relação a ferramentas digitais, agricultura 4.0, então os agricultores, eles têm essa curiosidade, né, e querem sim alcançar os melhores resultados. Eles querem sim conseguir ter o melhor desempenho da lavoura para poder ter esse retorno financeiro. Bom, o Reginaldo, ele é produtor rural, agricultor, e ele recebe aí a consultoria, né, de profissionais que vão até a fazenda dele justamente para poder ajudá-lo a tomar as decisões na hora de fazer todas as atividades agrícolas que são pertinentes aí para contribuir com a produção. Então, a gente pensar que o consultor, ele está sempre ajudando o agricultor, né, de certa forma, para ele poder alcançar esses resultados. O consultor hoje em dia, e também o agricultor, né, não só hoje em dia, mas todos eles estão preocupados, assim como os técnicos de campo, né, todos os envolvidos aí na produção de campo, estão preocupados justamente com os impactos das mudanças climáticas na agricultura. Então, esse é um dado importante, né, na verdade, é uma preocupação aí bastante relevante. Por quê? Porque a gente precisa entender melhor o ambiente justamente para tomar, né, essas melhores decisões aí. Pensando nisso, nós temos aí diversos eventos que vêm acontecendo, a gente sentiu esse calor desse ano, né, extremamente
difícil para a gente passar por aquelas semanas, né, daquele calor. Então, nós tivemos aí ondas de calor, estiagem, muitas vezes nós temos aí redução do volume de chuvas ou excesso, e tudo isso vocês já sabem que é comum acontecer e que o clima realmente está mudando. Com isso, pode ocasionar alguns problemas, né? Problemas aí que podem ser oriundos de patógenos, doenças, né? Plantas daninhas que vão aparecendo também. A gente tem exemplo aí da buva lá no campo, que quase não se controla quimicamente, né? Depois de um certo estágio de desenvolvimento. Nós temos aí também pragas que acabam tendo esse ataque, né, nas plantas e diminuindo aí a produção, e tudo isso vem impactando diretamente tanto o agricultor quanto o consultor. Pensando em melhorar, né, ou resolver esse tipo de problema, nós temos diversas tecnologias aí no agronegócio que vêm trabalhando todas em conjunto para poder justamente tirar um pouco desses problemas da mão do agricultor. Então, nós temos aí desde o melhoramento genético vegetal, nós sabemos que a semente, ela é o principal insumo, né, da agricultura. Então, nós temos aí sementes que estão totalmente preparadas, com resistência, com genes de resistência a pragas, doenças. Então, o melhoramento genético vegetal, ele é uma das tecnologias essenciais para a agricultura. Além disso, nós temos também os sistemas de cultivo, né, plantio direto, principalmente que foi uma evolução aí do plantio convencional, biodefensivos agrícolas. Eu vi que vocês tiveram aqui durante a semana, né, algumas palestras falando de produtos biológicos, né, controle de pragas, e isso vem ganhando mercado, né, um mercado bastante aí estimado entre as empresas, né, que justamente vai ter um mercado bem interessante para elas poderem trabalhar com os biodefensivos. A biotecnologia, que também é uma tecnologia que vem desenvolvendo diversos cultivares, né, novos, também voltado para resistência, né, ou talvez aí para tolerância a alguns fatores, e a agricultura digital, que não ficou de fora. Então, hoje nós falamos muito de agricultura digital, e ela veio justamente para poder alavancar o sistema de produção lá do agricultor e justamente ajudar também as pessoas que estão envolvidas nesse processo, principalmente os consultores. Falando de tecnologias do agronegócio, nós não podemos deixar de falar aqui do Sistema de Posicionamento Global, né, o GPS, que foi um dos primeiros aí, né, que realmente desencadeou todas as outras tecnologias envolvidas na agricultura para poder melhorar as questões de geoprocessamento, sensoriamento remoto, análise de solo em grid. Então, o sistema de GPS, ele também foi um dos pioneiros aí, né, a ajudar a agricultura como um todo. Pensando em evolução, eu trouxe aqui para vocês uma linha do tempo, justamente para vocês entenderem, né, como que foi essa evolução e da onde surgiu essa agricultura 4.0. Então, o que é essa agricultura 4.0? A agricultura, nós podemos deixar bem nítido aqui para vocês, né, que nós tivemos aí uma agricultura 1.0, que é uma agricultura que começou lá na época quando nós tínhamos a tração animal fazendo todo o trabalho de campo. Logo depois nós tivemos uma revolução aí industrial, onde começaram a surgir maquinários que vieram para o campo e justamente começou a ter esse desenvolvimento, melhorando aí o plantio, melhorando as colheitas, né, e o manejo como um todo do solo e também da lavoura. Isso ficou conhecido como agricultura 2.0, essa evolução, e depois nós passamos para a agricultura 3.0. A agricultura 3.0, a característica principal dela foi o sensoriamento remoto, onde a gente consegue hoje rastrear e monitorar tudo o que está acontecendo na máquina e tudo aquilo que ela está aplicando no solo, né, ou colhendo. Então, hoje, com o sensoriamento remoto, a gente consegue obter diversos dados
já diretamente dos maquinários, que vão conseguir, onde os consultores conseguem aí pegar esses dados e ter tomadas de decisão também. Então, a agricultura 4.0, ela não saiu do nada, né? Então, a gente tem um processo evolutivo aí que aconteceu até chegar na agricultura 4.0. A agricultura 4.0, as características principais dela são justamente ser digital e a conexão. Então, essas duas palavras eu gostaria que vocês não esquecessem, para você sempre lembrar de agricultura, de evolução digital na agricultura, pensar sempre no digital e na conexão. Essas são as duas características principais da agricultura 4.0. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui é justamente um resumo do que é a agricultura 4.0. Ou seja, aqui na imagem nós vemos vários pontos, né, onde nós temos rede, né, alguma rede que está conectada aqui em alguns equipamentos. Então, hoje, na fazenda, né, na área rural, nós temos aí a capacidade de trabalhar com diversos sensores em diversos equipamentos que podem estar todos interligados, fazendo geração de dados para que a gente consiga ter tomadas de decisão, certo? Então, a ideia justamente da agricultura 4.0 é trazer esse benefício, né, da digitalização aí, justamente para poder gerar mais dados que possa ajudar o nosso amigo consultor ou o nosso amigo produtor a ter melhores resultados. Aqui eu até costumo fazer uma brincadeira, né, para quem assistiu Dark lá na Netflix, realmente está tudo conectado, né? Então a gente tem aqui satélite que está conectado justamente com os sensores aqui na Terra, nós temos aqui sensores em pivôs, temos estações meteorológicas que fazem medição de clima, de previsão do tempo, drones, animais, né, chip em animais. Então, tudo isso é tecnologia e todos esses sensores podem estar integrados. Com isso, na agricultura 4.0, nós começamos a ter uma bagagem imensa, né, de dados, né? Então, começou a ter muitos dados. E esses dados, eles deveriam, né, ou têm que ser armazenados aí em grandes espaços. Como os computadores, né, realmente podem ter um espaço inferior, então, a partir da evolução digital, com a nuvem, né, hoje a gente armazena tudo em nuvem, a gente consegue armazenar todos esses dados em nuvem, e aí nós conseguimos ter uma análise desses dados, ter essa informação na mão para tomada de decisão no campo. Então, aqui embaixo, eu não sei se está muito nítido aí para vocês, mas essa é o fluxo da agricultura 4.0. Nós temos aí diversos sensores que estão espalhados na fazenda, sensores de solo, sensores em maquinários. Esses sensores estão capturando dados, esses dados são todos armazenados aí, né, nos servidores, na nuvem, e a partir daí nós temos a análise sendo realizada desses dados, que pode ser também uma análise digital, uma análise automática ou semi-automática, e aí sim nós temos a informação para tomada de decisão. E muitas vezes, reparem aqui que a seta, ela vai e volta, né? Ou seja, a informação também pode servir como parte dessa análise aqui, pode ser analisada para poder voltar e buscar esses dados para saber onde estava o sensor que teve um tipo de problema, ou qual tipo de sensor, de qual maquinário que me deu essa informação, certo? Então, realmente, está tudo conectado aqui na agricultura 4.0. Bom, e nós não vamos parar por aqui, né? A tendência é sempre evoluir. E, durante essa evolução, já se fala aí na agricultura 5.0. Então, a agricultura 4.0 daqui a pouco já é passado, né? Claro que a gente está numa evolução gigantesca, né, e muito rápida, mas a pergunta que a gente faz, né, em relação à inteligência artificial, será que a gente está preparado para isso, né? Para quem está indo para o mercado de trabalho, será que os consultores estão preparados para poder
se deparar com tanta tecnologia, com tanta informação, e levar isso para o agricultor, será que não somente os consultores, mas e os agricultores estão preparados para essas tecnologias? Eles estão sendo educados pelo mercado, né, para utilizar essas ferramentas? Então, essa é a pergunta que fica aqui para vocês refletirem, né, e pensarem aí durante o curso e, claro, depois que ele terminar aqui também, né. Bom, dentro da agricultura 5.0, eu destaquei aqui nessa imagem, né, os drones, que hoje a gente já tem vários drones sendo testados para fazer pulverizações a campo. Nós temos aí maquinários, a exemplo desses tratores que são totalmente remotos, não tem piloto, né, não tem operador para dirigir, tudo pelo sistema GPS, ele consegue fazer as aplicações necessárias. A exemplo de uma das empresas que são pioneiras aí nos testes desses maquinários, são justamente maquinários que vão trazer essa evolução aí para o campo. Claro que custa caro, né? Não sei até quando a gente vai ter esse escalonamento, né, do uso desses maquinários, mas são maquinários bastante promissores. A Case, por exemplo, que está fazendo bastante testes aí, né, com esses maquinários também. Então, são evoluções que vão acontecendo durante todo o tempo aqui. Bom, dentro da evolução da agricultura, nós também, né, em meio a essa evolução, nós tivemos a evolução digital. Então, para quem é aí da década de 90, né, que trabalhou aí com computadores mais robustos, então a gente sabia que na época de 1985 até o ano 2000, nós tínhamos aí acessos, né, monousuários, softwares em desktop, internet comercial, a pesquisa era muito adaptativa, não era uma pesquisa mais sistêmica, né, como foi depois, no ano de 2000 a 2015. Aqui nesse ano já surgiram as redes sociais, aplicativos para celular, internet móvel, computadores em nuvem, e tudo isso foi evoluindo também junto com a evolução da agricultura. E hoje, né, nós temos aqui de 2015 para frente, e a estimativa até 2030 é que o volume de dados seja ainda maior do que a gente já tem hoje, são milhões de dados sendo coletados 24 horas por dia por esses sensores, e nós vamos ter aí alguns desafios para a parte analítica e justamente para gerar os resultados esperados. Temos também aí a estimativa, né, da internet das coisas, que é justamente onde a gente consegue dar vida, né, às coisas aí. Então, hoje você baixa ou sobe cortinas pelo controle remoto ou pelo próprio celular, por aplicativo, você liga e desliga equipamentos, né, você controla aí pivôs de irrigação. Então, tudo isso vai acontecendo de forma, na evolução digital aqui, vai acontecendo de forma muito rápida. Nós hoje também conseguimos fazer pesquisas mais complexas. Nós temos aí uma tendência, né, futura das FAS, que é justamente as fazendas, né, como serviço, ou seja, o agricultor futuramente não vai precisar, talvez, pagar caro em um maquinário, né, fazer um investimento muito alto. Ele pode alugar o maquinário e utilizar durante a colheita, durante o plantio, e após isso ele pode devolver esse maquinário e ele não tem esse investimento muito alto. Então, nós já temos aí algumas empresas trabalhando nesse ramo, principalmente startups que estão no mercado, que vão fazendo com que essa tecnologia avance também aí para os pequenos agricultores e médios produtores. E também a tendência é que os sistemas sejam todos integrados. Então, integração é uma das palavras que eu gostaria que vocês também lembrassem aqui durante o curso e guardassem com vocês depois, porque a integração ela vai ser muito necessária a partir de agora, tá? E vocês vão entender o porquê. Bom, lá no início, né, eu falei para vocês em relação ao consultor, que dá a consultoria lá para o Reginaldo, que é aquele produtor que eu mostrei para vocês, e o Reginaldo e o consultor dele
está igual essa imagem aqui, né? Está ficando um pouco perdido com tantas informações que estão chegando para eles. Então, algumas coisas já ficaram no passado, que foram essenciais para o que a gente tem no presente, né, hoje, e claro, que também serão essenciais para o futuro. E o futuro, como eu falei para vocês, como está tudo conectado, né, passado, presente e futuro, o futuro é agora, né? Então, o futuro é agora, está acontecendo, a gente acorda, tem um aplicativo novo, tem uma informação nova, a rede social está aí, então a gente acorda com várias informações, então nós estamos nos afogando em informações. E o agricultor e o consultor, por muitas vezes, ele se depara também com esse enfrentamento, né? Muita informação e talvez ele não consegue organizar tudo isso. Pensando nesses desafios, quais são eles, né, basicamente? Então, devido ao grande fluxo aí de informações, o consultor e também o agricultor, ele precisa ter uma análise dessa evolução da produção e justamente entender o que ele gasta na fazenda, quais são os investimentos, né, o quanto realmente ele teve de retorno disso. E o consultor, para ele poder ter essa visão, né, gerar relatórios, ele precisa justamente ter um registro de dados, organização e analisar esses dados. E a análise de dados aqui, o principal gargalo é o tempo que ele tem, que é muito curto, para parar, para gerar relatórios, para analisar esses relatórios e levar uma informação que seja uma tomada de decisão para o agricultor. Então, além desse desafio, né, que é justamente trabalhar tudo isso dentro das ferramentas digitais, nós temos também aí a integração de sensores, que é um desafio tanto para o consultor quanto para o agricultor, e nós temos também aí, claro, a tomada de decisão sendo decisiva, justamente, né, ficou redundante aqui, mas a tomada de decisão, ela tem que ser mais assertiva, e para isso ele precisa ter essa organização, registro de dados, né, o histórico, e poder fazer a análise desses relatórios. Pensando nisso, o que vem acontecendo nessa evolução da agricultura? Muitos consultores, eles estão tendo dificuldade, né, porque são muitos dados. Então, antes eles usavam bastante planilhas, e hoje eles estão já deixando essas planilhas de lado para poder utilizar as ferramentas digitais que estão disponíveis no mercado. Então, hoje nós temos diversas ferramentas digitais disponíveis, e justamente ele está fazendo essa migração dos dados da planilha de Excel, que eles utilizam bastante, né? E como isso está ficando um pouco complicado, porque são muitos dados, a inteligência artificial ou as plataformas inteligentes, elas fazem o trabalho que é mais exaustivo para a consultoria, que é justamente registrar, organizar e analisar esses dados. Claro que a análise vai da parte técnica de cada profissional, né? São poucas empresas que já dão um relatório justamente com algumas recomendações, né? A gente fala de recomendação aqui, mas é claro que é para a gente meio que assustar, né? Poxa, um aplicativo está me dando recomendação. Sim, essa é a realidade que a gente está entrando hoje, mas isso, claro, que não vai tirar a nossa graduação, né? O nosso CREA, digamos assim, para fazer as nossas recomendações. Isso, claro, tudo é passado por profissionais da área, justamente para ser recomendado para o agricultor. Bom, pensando em ferramentas que nós temos aí disponíveis no mercado, eu tenho aqui para mostrar para vocês, né, um exemplo da própria Embrapa, que é uma empresa pública, e onde ela consegue liberar aí durante o ano vários aplicativos e plataformas também para agricultores e produtores de diversas áreas, né, e sistemas de cultivos, né, utilizar aí as ferramentas da própria Embrapa. E também a iniciativa privada, ela faz com que o mercado agrícola consiga ter acesso a essas ferramentas. Então, hoje nós temos diversos aplicativos, hardwares, softwares, são diversas plataformas,
Como eu falei para vocês, a cada dia nós temos, por exemplo, as agritechs, que são startups aí que estão no mercado, né, desenvolvendo tecnologia para o agricultor, para o consultor. Então, nós temos diversas delas no mercado hoje que podem ser escolhidas a dedo, tanto pelo consultor quanto pelo produtor rural. Bom, e aqui para o minicurso, deixa eu ver quanto tempo, eu já tomei 36 minutos, mas aqui para o minicurso, né, como eu trabalho numa empresa de tecnologia para o agronegócio, eu vou mostrar para vocês, na prática, como o consultor usa a nossa ferramenta aqui para ajudar o agricultor lá no campo. Então, basicamente, nessa imagem, nós temos aqui 4 das principais funcionalidades, né, da AgroIntelli, que é uma empresa da qual eu trabalho hoje. Hoje eu cuido da carteira de clientes dessa empresa. Então, hoje eu estou justamente em contato com os agricultores e também com os consultores, e eles realmente, a gente consegue enxergar a dor de cada um lá no campo, para poder a gente conseguir ajudá-los aqui. Então, hoje, nós trabalhamos com o MIP, né, que é o Manejo Integrado de Pragas, onde nós oferecemos no aplicativo a possibilidade do técnico de campo, né, do pragueiro, ir lá bater o pano na soja, né, ou fazer a análise lá do milho, e justamente fazer essa avaliação e cadastrar diretamente as pragas no nosso aplicativo, por exemplo. A previsão do tempo, né, que é uma das informações mais solicitadas pelos agricultores, pelos consultores, né, a pergunta que sempre eles fazem, será que vai chover ou não vai? Então, hoje nós oferecemos uma previsão do tempo já direcionada para a fazenda do agricultor, buscando aí, né, por meio desse geoprocessamento, pegar justamente a coordenada geográfica da área do produtor rural. Nós também trabalhamos aqui para entregar para o agricultor dados da sanidade vegetal, ou seja, gerando mapas NDVI, mais uma vez trabalhando com geoprocessamento aqui, e claro, a possibilidade dele trabalhar, organizar os dados, colocar todos os dados de entrada e saída de maquinário dentro de um sistema do qual ele vai ter aí armazenado para toda a vida, né, e acesso em qualquer lugar. Se ele estiver na praia e ele quiser saber se foi plantado, se foi colhido, se foi pulverizado, tendo uma boa comunicação com a fazenda, ele vai conseguir ter esses resultados. Bom, então, eu coloquei aqui uma introdução, né, justamente para a gente falar de como essas tecnologias vêm impactando os consultores para dar essa consultoria agrícola, né, para os agricultores aí, e eu vou mostrar um pouquinho de vocês na prática como isso vem acontecendo aqui na AgroIntelli. Bom, eu troquei de tela aqui, Vitor, qualquer coisa, se não estiver aparecendo, me avisa, tá? Então, aqui nós temos a plataforma, que é o sistema AgroIntelli, onde justamente, né, o consultor consegue enxergar pelo computador a localização da propriedade rural, assim como todas as informações de cada talhão que está cadastrado no sistema. O consultor que dá a consultoria lá para o Reginaldo, que é aquele primeiro cara que eu mostrei para vocês aqui no slide, né, na apresentação, ele justamente tem acesso à fazenda aqui do Reginaldo e ele consegue, pelo sistema, se comunicar com o Reginaldo lá na fazenda, certo? Então, nós temos aqui dentro do sistema as informações da propriedade rural, onde ele consegue fazer todo o perfil da fazenda, né? A inserção de maquinários, operadores, os produtos de pulverização. Então, ele consegue ir adicionando todos esses dados aqui dentro da plataforma para usar no planejamento das atividades. Mas antes de falar de planejamento e como o consultor faz essa comunicação direta com o agricultor, usando a ferramenta digital, eu vou mostrar para vocês um pouco aqui da nossa previsão do tempo, que é justamente uma previsão georreferenciada, né? Ela vai direto para a sede aqui da fazenda do cliente,
e ele consegue justamente, consegue aí verificar, né, em tempo real como está a previsão do tempo para a área dele e para a região. Ele também consegue ver dados de temperatura, de chuva, e esses dados, a partir do play que tem aqui embaixo, ele pode analisar de hora em hora. Se ele quiser maximizar aqui, né, para ver de longe, né, digamos de cima, de onde estão vindo as chuvas, para onde estão indo, né, os ventos, ele também consegue. Então, é um sistema, e aqui a gente já tem aquela integração, como eu falei para vocês, que é com a plataforma Wind. Então, a gente conseguiu integrar, fazer essa integração de ferramentas para poder ajudar o consultor a organizar, né, a planejar as atividades de campo desse agricultor aqui. Bom, além disso, né, a gente também tem como ver aqui em tabela todos os dados, então uma previsão do tempo bastante interativa, da qual tanto o agricultor lá na fazenda, usando o aplicativo da AgroIntelli, quanto o próprio consultor, consegue analisar esses dados de previsão do tempo e fazer a tomada de decisão quanto ao planejamento das atividades. Falando de planejamento de atividades, nós temos aqui um calendário inteligente, né, que a empresa construiu justamente para ter essa comunicação entre fazenda e consultores, aonde o próprio consultor, junto com o produtor, fazem o planejamento das atividades, eles inserem tanto atividades de plantio, pulverizações e colheitas, e essas atividades, elas ficam pré-programadas nesse calendário digital. O calendário digital também está disponível no aplicativo, não somente aqui na plataforma online, e ele consegue fazer essa interação, né, agricultor e consultoria. O que é importante que a gente sempre tenta educar, né, o mercado, educar aí o agricultor e o consultor para poder usar a ferramenta digital. A ferramenta, hoje, no caso desse calendário, ela serve para ter essa comunicação com a fazenda. Então, uma vez alinhados, né, a equipe da fazenda com a equipe da consultoria, se o produtor fizer uma pulverização, né, exemplo dessa daqui que foi feita no talhão chamado cemitério, ele vem aqui e conclui a atividade, automaticamente o consultor ele é notificado que uma atividade foi realizada na fazenda agrícola Cruzinha e ele consegue ter condições de conversar com esse agricultor quando essas atividades vão sendo realizadas. A mesma coisa, se a atividade está atrasada, se não foi feita, o sistema avisa o consultor e o consultor consegue interagir diretamente com a fazenda, já indo direto ao ponto, né? Por que eu estou falando de ir direto ao ponto? Porque hoje, de todos os consultores que eu converso, né, e também alguns agricultores, na verdade, a maioria, né, a principal dor deles é o tempo, falta de tempo. Então, se o consultor tem uma plataforma, né, igual essa da AgroIntelli, por exemplo, da qual ele já sabe que o Reginaldo já fez todas essas atividades aqui no mês de setembro, que ele concluiu tudo certinho, ele já vai para a fazenda, na visita técnica dele, direcionado para o que ele quer realmente conversar com esse agricultor, certo? Então, se tem uma atividade atrasada, né, se tem uma atividade aguardando, ele já vai ter uma tomada de decisão diferente lá na fazenda, conforme a previsão do tempo, claro, para as atividades que estão programadas, e no caso das atividades atrasadas, ele vai discutir com o agricultor ou com o técnico de campo, o engenheiro agrônomo da fazenda, sobre o porquê que não foi feita, ou quando foi feita, por que alterou os produtos que eram para ter sido aplicados, né? Aplicou 2 produtos aqui em vez de 3, tinha um terceiro que talvez não foi aplicado. Então, essa interação, né, a conversa de WhatsApp, digamos assim, entre agricultores e consultores, ela pode acontecer diretamente dentro da plataforma dessa ferramenta, e aí ele consegue ter esse controle de todas as atividades que estão sendo realizadas na fazenda.
Então, assim, não é que a gente quer tirar a visita técnica, né? A gente sabe que ela é muito importante. Os olhos analíticos de um engenheiro agrônomo, né? De um técnico de campo, eu tenho certeza que jamais será substituído totalmente aí pela tecnologia. Então, o que a gente está trazendo aqui é uma inovação da qual vai facilitar a comunicação, certo? Então, facilitar a comunicação entre agricultor e entre a consultoria. Bom, aqui dentro dessa parte prática, né, que a gente está vendo, ele pode adicionar, vou mostrar para vocês aqui rapidinho, né, os dados de plantio, selecionando a safra, e aí ele seleciona os talhões, e assim por diante ele vai conseguindo inserir todos os dados dentro da ferramenta, e esses dados, a partir do momento que ele coloca ali a data, ele vai para o calendário inteligente, e a partir disso ele consegue justamente interagir com esse calendário, e o calendário vai notificando todos os usuários do sistema do que está acontecendo aqui. Inclusive da previsão do tempo, né, que é encaminhado para esse agricultor e para o consultor, caso tenha chuva na data de alguma atividade que ele cadastrou aqui. Bom, dentro do calendário, nós conseguimos gerar ordens de serviço, né? Isso para o consultor é uma carta na manga, né? Digamos assim. Por quê? Ele vai lá dar a consultoria dele, está junto com o agricultor, e quando ele faz todo o planejamento junto com o agricultor para fazer uma pulverização, por exemplo, ele pode gerar essa ordem de serviço, e a ordem de serviço, ela vai justamente ser um documento da qual ele pode, inclusive, né, recolher assinaturas aí do agricultor, do técnico, né, comprovando que ele deixou aquela ordem de serviço para aplicar o produto A, B e C naquela pulverização. Então, isso facilita bastante para o consultor, porque ele vai lá e deixa registrado o que realmente ele está indicando para ser aplicado naquela data que está prevista. Bom, aqui dentro da parte da plataforma, nós também trabalhamos, né, com o satélite. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui o meu roteirinho que eu fiz aqui. Beleza. Bom, então aqui dentro de satélite é justamente onde a gente consegue trazer, mostrar aí para o agricultor, no caso, quando o consultor trabalha junto com ele, né, ele mostrar, agregar esse valor para o serviço dele e ele fazer o acompanhamento de cada talhão por meio de satélite, né, por meio dos satélites que ele vai conseguir fazer esse acompanhamento aqui. Então, eu vou gerar para vocês aqui um exemplo de mapas NDVI, para vocês entenderem como que é esse processo. Então, o consultor, quando ele tem essa tecnologia na mão, deixa eu pegar só mais uma data um pouquinho maior aqui o período, só um pouquinho. Então, com as ferramentas digitais, ele consegue acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento, né, o desenvolvimento vegetal aí dos talhões por meio das imagens de satélite. No caso aqui da AgroIntel, a gente trabalha apenas com as imagens de satélite. Nós sabemos que hoje nós temos drones com diversos sensores que fazem essas imagens, né, que geram esses mapas. Nesse caso aqui são os mapas NDVI, e são esses mapas que justamente o consultor vai analisar, gerar relatórios, e junto com o agricultor e com o agrônomo da fazenda, ele consegue ter tomadas de decisão. Muitas vezes, pode até ser que ele não tenha tomada de decisão para essa safra, mas o histórico de mapas que ele conseguir, né, da área que ele está produzindo, é extremamente importante para ele saber o que ele vai fazer na próxima safra, certo? Então, aqui, basicamente, para vocês entenderem um pouco, né, de como funcionam os mapas, nós temos aqui a cor verde, que justamente reflete aí, né, justamente ao alto índice de fotossíntese.
as cores amarelas, que são baixos índices de fotossíntese, e vermelho, que justamente são solo exposto ou cobertura de palhada, né, palhada seca. O que aconteceu no caso desse talhão aqui? Esse talhão, ele passou por uma dessecação nesse período aqui, do dia 5/8, depois foi para o dia 8/8 aqui, né, depois 10/8. Então, vejam como a gente consegue, pelos mapas NDVI, que é o índice de fotossíntese, né, da planta, analisar e acompanhar, né, cada fase, né, de crescimento dessa planta. Nesse caso aqui, fase de morta, porque fase de morte, né, perdão, porque foi aplicado herbicida, e nós temos aqui como acompanhar a ação desse herbicida usando a ferramenta digital, beleza? A gente pode abrir esse mapa, né, visualizar melhor onde está acontecendo as anomalias, e como eu falei para vocês, a comunicação, uma vez estando estreita, bastante alinhada com a fazenda, o consultor, ao abrir um mapa desse, ele já sabe o que estava programado para esse talhão, porque ele está acompanhando no calendário. Então, ele sabe se essa parte que está ficando amarela, se é uma anomalia, ou se realmente é uma aplicação de herbicida, ou se está acontecendo alguma coisa lá no talhão, para ele correr no talhão, né, digamos assim, ou ligar para quem está responsável desse talhão na fazenda e verificar o que aconteceu aqui. Então, as tomadas de decisões, elas vão ficando cada vez mais robustas, né, mais tecnificadas, justamente porque nós temos mais dados para serem analisados. Então, hoje, além da visita técnica, né, você vai sair, né, como consultor, para dar sua consultoria, você já vai sair com uma bagagem de conhecimento da área do seu cliente, do que está acontecendo ali em tempo real, ou naquela semana, para poder tomar as melhores decisões. Aqui nós temos um outro mapa que eu quero mostrar para vocês. Pronto. Então, esse mapa aqui também, da mesma forma, que foi um mapa justamente da onde ele consegue ver, né, esse avanço da aplicação do herbicida para o plantio, e aqui, na onde está cinza, que é uma parte de análise, que é onde nós temos bastante nuvem em cima do talhão, e não tivemos como capturar uma imagem nítida desse talhão aqui. Bom, eu não sei se tem alguma pergunta, se vocês querem deixar as perguntas mais para frente. Vitor, o que você prefere aí? Bruno, fica a seu critério. Beleza. Bom, eu acho que eu posso deixar aqui, né, um tempinho no final, e a gente pode discutir algumas coisas também para essa parte da consultoria aqui. Bom, então vamos lá. Então, aqui em relação aos mapas NDVIs, como eu falei para vocês, né, nós conseguimos gerar essas informações, e claro, como eu falei a palavra integração no início do curso, a nossa estimativa é que futuramente o agricultor, né, hoje já está sendo uma realidade, o agricultor ter seu próprio drone, né, ou ter uma equipe que faça as imagens de drone e gera esses mapas para ele. Então, o nosso sistema, ele vai conseguir, né, ele consegue hoje trazer esses mapas dos drones também, que o agricultor faz lá, para dentro do sistema, e ele consegue organizar os mapas aqui e deixar esse histórico para ele fazer análise quando ele quiser. Para o consultor, isso é muito bom, né? Então, ele tem todos esses dados aqui, e mais uma chance, uma alternativa, né, de armazenar os dados que são gerados também por drones, que é uma ferramenta incrível que está sendo usada aí no campo hoje em dia. Custa caro, mas vale a pena, né? Então, quem trabalha com drone sabe das dificuldades, dos gargalos, mas as imagens realmente são extremamente nítidas, são bem melhores que os satélites, né, esses satélites de baixa resolução. Então, dependendo do custo-benefício, é melhor trabalhar com drone do que pagar um satélite que tem uma resolução de altíssima resolução. Bom,
E dentro também a gente tem aqui as pragas do qual o consultor consegue acompanhar tanto o pragueiro dele, né, o técnico dele, que vai a campo, dá essa consultoria para o cliente, quanto o próprio cliente. Então, se a equipe da fazenda faz o MIP, então o consultor, fazer esse acompanhamento por aqui também. Então, por aqui ele vai conseguir observar ponto a ponto onde esse técnico realmente passou, coletando os dados de praga. Eu vou só trocar de fazenda aqui para eu mostrar para vocês, só um momento, para vocês entenderem como que a gente faz, né, essa troca de informação entre consultor e agricultor. Só aguardar carregar aqui a plataforma, só um momento. Só um pouquinho que está carregando. Enquanto carrega aqui, eu vou passando algumas informações para vocês, né? Vou deixar carregando aqui, eu vou mostrar para vocês, falando de mapas NDVI, algumas informações, né, que são essenciais, que eu acho necessária passar aqui para vocês entenderem um pouco mais dessa análise de mapas NDVI, para a gente poder conseguir analisar e tomar decisões mais assertivas com o agricultor. Então, nós temos um caso real aqui de um consultor que trabalha com algodão e ele faz muita pesquisa, né, com alguns produtos que ele aplica para enraizamento do algodão. Então, nessa imagem aqui, a gente tem alguns mapas NDVI que foram produzidos durante um período aqui, e aqui nós temos uma imagem que traz justamente a parcela que é testemunha e a parcela que ele fez a aplicação do produto. Então, em conversa com esse consultor, eu não quero fazer merchandise aqui, propaganda, mas eu até coloquei aqui o produto para ficar, para ganhar credibilidade também da informação, né? Mas olha só, aqui nós temos, né, a testemunha e aqui nós temos a parcela que ele aplicou o produto. Então, pelos mapas, né, que nós geramos para ele conseguiu ver nitidamente que o produto que ele usou para enraizamento do algodão, ele conseguiu ver um melhor desenvolvimento dessas plantas nessa parcela. Então, a gente pode ver que aqui nós temos várias plantas amarelas, né, manchas amarelas, que indicam que podem ser plantas pequenas ou plantas com baixa taxa de fotossíntese, porque está com algum problema na raiz, né, ou o crescimento da raiz foi mínimo, então eles não conseguiram desenvolver melhor nessa parte aqui. E aonde foi aplicado o produto, nós temos ali essa diferença que ele conseguiu detectar pelo mapa NDVI, e claro, como ele trabalha com produto, ele já acabou utilizando esse relatório de NDVI a benefício dele, como consultor, para poder agregar valor ao serviço dele. Aqui nós temos um outro cenário bem interessante, né, de mapas NDVI, que é justamente onde a gente tem um pivô que estava plantado milho, esse pivô foi colhido, e aí depois, com o passar do tempo, né, a gente tem uma imagem aqui de dezembro de 2019, depois do dia 1º, né, depois lá no dia 26, nós tivemos já a formação de plantas, né, onde está verdinho aqui, são plantas que começaram a surgir nesse pivô. E até foi engraçado, porque o consultor perguntou para mim, Bruno, não tem nada plantado nesse pivô, né? O que poderia ser isso que está aparecendo aqui? E aí eu conversei com ele, e depois ele foi na área, foi verificar, e ele realmente confirmou comigo. Ele falou, Bruno, nós estávamos certo, né? Realmente, cada curva em nível dessas daqui
começou a ter uma grande formação de plantas daninhas, e eu fui capaz de encontrar dentro desse pivô essa formação de plantas daninhas a partir dos mapas NDVI. Como eu não estava indo lá na área, e por causa do mapa, né, da ferramenta, eu tomei a decisão de ir lá verificar, e aí eu fiz a aplicação depois, né, para poder conter as plantas daninhas. Tanto que depois ele conseguiu limpar aí o campo dessas plantas daninhas usando o mapa NDVI. Outro dado importante de um outro consultor, que também prestou uma consultoria para um cliente aqui, usando a ferramenta digital, é onde ele conseguiu nitidamente verificar a diferença, né, na semeadura dele. Ele tem um talhão, esse talhão ele foi semeado na safra de 2019, aqui dia 20/11, só que aconteceu o seguinte, aqui nessa parte vermelha, onde vocês estão vendo aí, nessa parte mais amarela, é uma parte do talhão que tem bastante umidade. E no ano de 2019, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente teve uma alta incidência, uma alta taxa de chuvas, né, de volume de chuvas. Então, o volume de chuvas foi bastante alto em algumas semanas, e ele tinha acabado de semear, e essas sementes acabaram não nascendo, não germinando nesse solo mais argiloso, né? O que aconteceu? Pelos mapas NDVI, ele conseguiu verificar essa informação de como estava a área. Como os mapas eles são geoprocessados, então ele conseguiu também medir essa área aqui, onde estava mais vermelha, para ele poder fazer a nova semeadura. Então ele repetiu a semeadura nessa parte do talhão. Então ele teve aí uma tomada de decisão mais assertiva, né? Verificando o tamanho de área pelo mapa, quanto que ele iria usar de semente, de adubo, e aí ele conseguiu fazer um replantio nessa área. Aqui nós temos um outro estudo de caso, um caso real, né, justamente de aplicação de plantio, onde nós tivemos aqui falhas também na adubação. Então vocês podem ver que está nítida, né, uma faixa aqui dentro do talhão, ó, que dependendo se o talhão for muito grande, né, e o agrônomo ou técnico não adentrar aqui para dentro desse meio, talvez ele não consiga ver que a faixa essa faixa mais amarela esteja pegando o talhão inteiro. E pelo mapa NDVI, nós conseguimos detectar isso, e o consultor conseguiu atender o cliente, né, mostrando para ele que houve uma falha aqui, nesse plantio também, e claro que o consultor aliado ao agricultor, ele vai diretamente investigar onde que foi, né, onde que está sendo esse erro. O que aconteceu com o maquinário, o que aconteceu com o operador. Então é o momento, né, de ser estratégico para poder descobrir aí de onde veio esse erro. Lembra que eu mostrei para vocês no slide, né? A informação pode fazer com que a gente volte nos dados e volte até os sensores, né? Engenharia reversa aqui, né? A gente faz o caminho inverso para saber aonde realmente teve esse tipo de problema. Aqui é um outro detalhe importante também, já é um seringal, e aonde a gente vê nitidamente faixas mais amarelas, onde tem baixa taxa de fotossíntese. E o agricultor dessa área falou que nessa faixa aqui, as plantas estavam totalmente cobertas pela poeira da estrada, essa região aqui é perto de Sinop, no Mato Grosso, e nós temos muita poeira nessa época que foi feita a imagem do satélite, e aí eles conseguiram detectar que a poeira estava atrapalhando a fotossíntese da planta, por isso que estava mais amarela aqui. E aqui eram áreas recém-plantadas, então as plantas estavam bem pequenas. Outro detalhe importante, já não só para grãos, né, mas pensando também em área florestal, nós tivemos o acompanhamento dessa área florestal, dos mapas NDVI, onde nitidamente a gente conseguiu verificar um ataque de pragas, né? Então a gente tem aí pragas que atacam o eucalipto, justamente o percevejo bronzeado, se eu não estiver enganado, do nome dele, e aqui a gente conseguiu detectar
qual foi, né, o quanto, né, essa praga entrou. Então, nitidamente aqui, do dia 30/6/2019 até o dia 7/12/2019, nós conseguimos notar o quanto essa praga atacou essas plantas aqui, né, durante esse período, e também, claro, que o consultor teve a tomada de decisão mais assertiva para essa área de eucalipto. Então, pessoal, em relação aos mapas NDVI, nós temos diversos casos reais, né, aqui, que vão acontecendo. Para mim, é um desafio atrás do outro, e é sempre bom trabalhar com essas tecnologias, porque a gente consegue ver que nós estamos ajudando o agricultor, tá? Agora voltou aqui, carregou a plataforma, eu vou mostrar para vocês em relação às pragas, como o agricultor consegue, e também o produtor, verificar se o pragueiro realmente foi lá, bateu ponto, se ele teve na área, né? Então, eu vou passar aqui para vocês, deixa eu só pegar a minha colinha aqui. Cadê? Vamos lá. Beleza. Deixa eu pegar aqui da área, só um momento, puxar uma data aqui. Pronto. Então, olha só, o aplicativo, o técnico de campo faz a coleta, marcando no aplicativo as pragas, e depois aqui na plataforma online ele consegue fazer a análise, né, de onde realmente ele encontrou essas pragas. Então, isso aqui, para uma tomada de decisão, uma aplicação orientada, né, direcionada, uma aplicação por zonas de manejo, isso é muito importante. Então, por aqui ele consegue verificar aonde o técnico passou, já é uma boa, né, para você ter um rastreamento do seu funcionário, do funcionário da consultoria, ou do próprio técnico funcionário da fazenda, e aqui ele consegue verificar todas as informações que esse técnico de campo conseguiu coletar. Então, ele vem com o nome do talhão, a data de coleta, qual é o tipo de praga que ele encontrou na área, quantas pragas ele encontrou, o nome do responsável pela coleta de dados, e, claro, quando ele tem alguma informação a mais, ele coloca aqui como esse técnico colocou, né? Baixeiro com média intensidade de doença, como antracnose e mancha-alvo. Então, a parte de pragas do sistema é bastante importante justamente para ajudar tanto o agricultor quanto o consultor na tomada de decisão. E esse é um dos objetivos aqui da ferramenta digital. Bom, sem contar os relatórios que a gente consegue gerar, né, tanto relatórios de fotos dos talhões, que são feitos pelo aplicativo, dos mapas NDVI, que a gente também acaba gerando aqui, né, para o cliente. Ele pode disparar esses relatórios pelo WhatsApp mesmo, para qualquer pessoa interessada em ver os relatórios. Relatórios de safra, com todos os dados de plantio, pulverizações e colheitas, que ele consegue observar também, né, por meio desses relatórios de safra, tudo que foi plantado, onde foi colhido, enfim, todas as atividades do planejamento dele, que são cadastradas aqui, vão ser mostradas nesse relatório de safras. Antes de falar do aplicativo, eu vou pegar 10 minutinhos só para mostrar para vocês ali o aplicativo. Esse relatório aqui das pragas, né, todas as pragas que são coletadas, o próprio consultor ele tem condições de gerar, né, planilhas, né, também gráficos a partir dos dados que são coletados. Então, ele coloca ali, né, a data de ele marca o ponto, aí vem a data de coleta, o nome do talhão, a latitude e longitude, para ele ter tomada de decisão por zonas de manejo, nome do responsável que fez a coleta, quais são os tipos de pragas e a quantidade de praga que ele encontrou. Com isso, ele tem a possibilidade de gerar mapas de calor com esses dados aqui, ele tem a possibilidade de trabalhar esses dados, gerar relatórios ainda mais personalizados para a consultoria dele,
para ele apresentar esses dados para o cliente dele, certo? Rapidamente, eu vou mostrar aqui para vocês onde ele faz a coleta desses dados aqui. Vou só digitar esse acesso, só um momento, para eu compartilhar o aplicativo com vocês. Só um pouquinho. Beleza. Bom, então esse é o aplicativo, tá, da AgroIntelli, onde ele traz as mesmas funcionalidades lá da plataforma, e aqui dentro o técnico de campo, ele consegue, né, fazer a mesma coisa na plataforma, que é o planejamento de atividades, por exemplo, onde ele gera a ordem de serviço, né, consegue aí cadastrar novas atividades de plantio, pulverização e colheita, tudo pelo aplicativo, consegue tirar fotos do talhão, selecionando aqui, né, safra, fazenda, então ele consegue fazer isso pelo aplicativo também, gerar relatórios de mapas NDVI, direto pelo celular, e depois compartilhar esses relatórios com quem tiver interesse, né, ou com quem cuida dos talhões da área, então ele consegue fazer isso por aqui também, e o que eu quero mostrar para vocês, que é o aplicativo de pragas, né, de MIP, onde o técnico de campo vai com esse aplicativo para o campo, seleciona a área, seleciona a safra, seleciona talhão, e aí ele consegue entrar no novo ponto por meio do estádio, né, a gente aprendeu muito isso aí, fomos corrigidos bastante, é estádio, não é estágio, né, o professor Eloti está aí, e o Vitor também sabe disso, todo mundo acho que está sabendo já, né, quem está aí na agronomia. Então, a gente seleciona pelo estádio vegetativo aqui, é o estádio de crescimento, de ciclo da planta, se é vegetativo ou reprodutivo, e automaticamente libera as principais pragas que são encontradas aqui, no caso da soja, tá, para poder anotar quantas pragas ele está realmente vendo naquele ponto, e aí ele consegue anotar, cadastrar essas pragas uma a uma e gerar os relatórios no final com todos esses dados aqui, certo? Os resultados também ele pode verificar por meio do aplicativo, e uma vez que ele sincroniza esses dados, todo mundo que tem acesso à propriedade vai sincronizar o aplicativo deles também, e a plataforma, e aí esses dados já vêm para a nuvem, onde todos os responsáveis pela fazenda terão acesso a esses dados. E o melhor de tudo, que eu não falei para vocês, o aplicativo ele funciona sem internet, né? Então, isso é muito bom, porque a gente sabe que a realidade do Brasil em relação à conectividade no campo é muito baixa, né? Então, a gente tem aí pouquíssimos lugares, pouquíssima cobertura de internet no nosso país. Então, o aplicativo, ele realmente funciona offline, sem internet, para o técnico de campo ir para o campo tranquilo, cadastrar o que tiver de cadastrar, né, de atividade, de pragas, tirar fotos offline também, e tudo isso vai ser sincronizado com a plataforma online, onde ele consegue, no escritório, depois, analisar esses dados e pensar, né, ter um mindset aí para poder tomar as melhores decisões, beleza? Bom, eu acredito que eu passei para vocês aqui um pouquinho, né, rapidamente, do que a gente vem trabalhando aqui na AgroIntelli, tá? Assim como várias outras empresas também vêm trabalhando no Brasil, que é justamente trazer essa facilidade para o campo. Então, só para eu fechar aqui o mini curso, então, o que a gente traz, né, de benefício aí para o campo, pensando em tecnologias? Então, qual que é o nosso objetivo? Né? Possibilitar extrair o máximo do potencial produtivo desses materiais genéticos que estão aí disponíveis no mercado, utilizar de maneira correta, né, os insumos, principalmente aí aplicações, né, zonas de manejo, coleta de dados de solo, então tudo isso a gente tenta
ajudar o consultor e, claro, vai refletir diretamente na produção lá no agricultor. Reduzir impactos negativos no meio ambiente, economizando produtos, né, fazendo aplicações direcionadas para a gente ter essa consciência ambiental, proporcionar um tempo maior aos gestores, que é a maior dor do consultor hoje, não tenho tempo de fazer alguma coisa, né, de analisar o talhão da forma que eu gostaria. Então, a tecnologia ela vem para proporcionar esse tempo, aumentando o rendimento aí diário do próprio consultor, né, com anotação, organização de dados, facilitar também a comunicação técnica para análise de dados, como eu falei para vocês, o sistema, o planejamento ali, né, o calendário, a comunicação entre fazenda e consultor acontece pelo calendário. Também reduzir aí o risco de perdas com eventos climáticos e pragas, olhando sempre a previsão do tempo e se programando pela previsão. E, claro, a nossa principal missão, né, por agora, é transformar os profissionais do campo em verdadeiros gestores aí do agronegócio. Então, quero deixar uma frase aqui, né, como toda apresentação, para não perder o costume, né, uma das nossas visões aqui dentro da empresa é justamente levar essa tecnologia para o campo, para melhorar a vida das pessoas e, como eu falei para vocês, de agora em diante, de 2019 para frente, nós vamos depender demais da integração de todas essas plataformas que estão surgindo no mercado, esses aplicativos, e da colaboração, não somente dos agricultores que estão aprendendo a usar a tecnologia, mas também de vocês, como profissionais que vão estar aí no mercado, nos ajudando, e claro, a gente ajudando vocês aí a usar essas tecnologias para poder vocês terem, agregar valor ao negócio de vocês, ao serviço que vocês irão prestar. Então é isso, vou deixar aqui o contato, né, da nossa empresa, caso alguém precisar de informações, ficou com alguma curiosidade que não dê tempo de conversar aqui no mini curso, podem me procurar, fiquem à vontade, estou à disposição aí para vocês, ok? Valeu, gente, muito obrigado. Muito obrigado, Bruno, pela participação. Agora a gente passa para a parte dos questionamentos dos acadêmicos, dos professores também. Pessoal, algumas pessoas me mandaram aqui alguns questionamentos, Bruno, mas primeiramente eu quero deixar aberto aqui para o pessoal que está online. Quem tiver dúvida, quem tiver algum comentário a fazer, fique à vontade. Eu posso iniciar, então, já que todo mundo está com vergonha? Pode, manda bala. Bruno, obrigado aí pelo seu mini curso, muito válido, muito apresentando essas novas ferramentas. Essas ferramentas, não vou nem dizer que são novas, né? Eu acho que são essenciais já, são básicas aí para o produtor, para o agrônomo, enfim. Eu peguei algumas partes apenas do seu mini curso, mas eu queria te perguntar o seguinte, a respeito da parte de imagem de satélite, que você falou, levantamento de drone, o próprio produtor pode estar levantando e assim por diante, toda essa questão de geoprocessamento, sensoriamento remoto. Anteriormente a colocar na ferramenta de vocês, ele deve fazer uma parte num software, por exemplo, SIG, algum software nesse sentido, para poder colocar lá, ou a própria ferramenta consegue trabalhar com esse levantamento? Certo. Em relação a mapas, né, que são produzidos aí a partir das imagens de drones, hoje a nossa ferramenta, ela consegue integrar, mas de forma manual, né? Então, o próprio produtor ou consultor lá, ele pode colocar esses mapas, fazer o upload deles dentro do sistema. Então, hoje o sistema, ele está aberto a integrações, mas como a gente sabe que muitos softwares que fazem os mapas são softwares fechados, né, a gente não consegue fazer integração. Eu acredito que no futuro muito próximo, a gente consiga aí pegar esses softwares que têm
a abertura, né, que são abertos aí para poder conseguir integrar com o sistema. Mas nesse momento ele consegue fazer upload já do mapa pronto, tá? O mapa tratado já. Não, entendi, bacana. Não, porque até em conversa com o professor Bono, se eu não me engano, na terça-feira, que ele até participou de um mini curso nosso da engenharia ambiental, que foi na parte de sensoriamento remoto, mais aplicado à área ambiental, e ele é muito interessado nessa parte, né, de levantamento de campo e o processamento desses dados, até questões de topografia, fazer a curva de nível, enfim, todas essas questões. E é por isso que era o meu questionamento, e até na terça-feira a gente conversou, ele falou, cara, que seria muito interessante trazer um curso nesse sentido para os alunos, nesse sentido de fazer esse tipo de levantamento, e por coincidência hoje veio um cara, amigo meu, que ele é agrônomo, e ele trabalha totalmente com essa parte de levantamento de imóveis rurais, com GPS, com drone, com MTK, enfim. Então, acho que vai ser bem interessante a gente conseguir fazer esse trabalho de campo, esse levantamento todo, e também saber processar esses dados, né? Porque a gente levanta muitas informações que, às vezes, e agora? O que eu vou fazer com essas informações todas, né? Então, trabalhar com software, seja um software livre, que nem o QGIS, assim, para a gente poder ter uma noção aí dessa parte de geoprocessamento. Mas, brigadão aí. Fiz essa abertura de perguntas para o pessoal aí poder... Beleza. Perder um pouquinho a vergonha e perguntar. Eu sei que o Romário sempre pergunta, vamos ver se ele vai perguntar agora. E aí, pessoal? Acho que ficou bem explicado, hein? Ô, Bruno. Oi, Bruno. Oi. Parabéns pela apresentação, show de bola. Muita informação. Até, vamos ver se nós conseguimos falar com os professores aí, o Hugo, que está aí presente, o Vitor, trazer você mais vezes para apresentar mais sobre isso. A minha dúvida é uma dúvida mais voltada no produtor. Qual é a maior dificuldade que você tem para poder implantar essa tecnologia dentro de uma propriedade, vendo que muitos produtores são meio difícil de aceitar essa nova tecnologia no meio? Essas foram as perguntas levantadas aqui. Como que está sendo a adesão dos produtores rurais com relação a essas novas tecnologias? Professor Vitor. Oi. Boa noite. Faço a minha pergunta a mesma do Romário. Uhum. Obrigada. Ok. E com relação ao custo disso também, Bruno? Se tem um custo muito elevado, como que está sendo essa adesão dos produtores com relação a essa nova perspectiva? Como eu falei para o pessoal, eu sempre comento que agora, daqui em diante, é tecnologia. Nós, em salas de aula, a gente ministra os aspectos gerais dentro do setor agronômico. Mas, a partir de agora, vai ser a aplicação de tecnologia atrás de tecnologia. Então, como está sendo essa adesão pelos produtores e o custo desse sistema? Beleza. Deixa eu interromper um pouquinho, professor, e colocar na mesma pergunta também, assim, um comparativo de custo por hectare e em questão de pecuária também, se, assim, qual que é se tem diferenciação em acompanhamento, né, quando é lavoura e quando é pecuária, por hectare, para a gente ter um comparativo. Bacana. Beleza. Bom, são perguntas bastante importantes aqui. Vou pegar aí a primeira delas, né, em relação à parte de como está essa aceitação, né, pelos agricultores. Hoje, né, a gente pode dizer que aqui na empresa, a nossa persona, que é o nosso cliente, nós temos bastante consultores, mas assim, o agricultor, ele é aquele cara de 50, 60 anos, que está ali conhecendo tecnologia, né, não nasceu na era digital, não nasceu com o celular na mão. Então, assim, existe sim uma certa, talvez, desconfiança do que é novo, isso aí é normal, né, do ser humano, mas a adesão, por incrível que pareça, ela está sendo bastante, está acontecendo, né, e a gente está tendo uma quantidade bastante de agricultores, principalmente agricultor aí, que foi a pergunta do colega aqui, que eu não me lembro o nome, eles realmente estão aceitando essas tecnologias
existe sim uma educação de mercado, e isso todas as empresas de tecnologia vêm fazendo, né? Você entra aí no Instagram, é uma propaganda atrás da outra, a gente tem várias pessoas aí tentando educar o mercado para a utilização das tecnologias, porque é um mundo, é um caminho sem volta, né? Então, a gente tem que aderir, e é aquela história, ou o agricultor adere à tecnologia, ou ele vai ficar para fora do mercado, né? Vai sair do mercado. Então, a realidade é essa, está tendo aceitação sim, existe uma dificuldade, porque muitas vezes ele mal consegue utilizar o celular, mas a gente aqui dentro da empresa, a gente tem todo um treinamento que dura em torno de até 2 dias, dependendo do que ele vai utilizar, né? Então, nós temos todo esse cuidado de ensiná-lo a utilizar essa tecnologia. E uma vez que ele aprende, aí, como diz, né, é um abraço aí, porque ele consegue utilizar tranquilamente dentro do suporte técnico que a gente dá aqui para ele. Claro, em relação, se a gente for comparar consultores com produtores, é bem mais fácil a adesão pelos consultores do que pelo próprio produtor rural, tá? Então, o agricultor, muitas vezes, ele passa essa tecnologia, esse serviço, né, da fazenda, esse processo tecnológico para algum consultor fazer. E é isso que vem acontecendo no mercado, tá? O consultor, ele trabalha junto com o agricultor e ele que cuida da tecnologia ali para poder conduzir tudo. Em relação a preço, hoje a AgroIntel, por exemplo, ela trabalha depende aí do tamanho da área, né? Mas pequeno, médio e grande produtores, a gente trabalha com valores aí que pode ser acima de 12 centavos o hectare por mês, tá? Esse é um preço básico, mas depende do que ele vai querer do sistema, se é somente mapas NDVI, é um valor, se é somente a previsão do tempo, se é tudo que ele vai querer, se é o planejamento. Então, a gente tem aí modelos de negócios que são diferentes para cada perfil de cada agricultor. Para a pecuarista, né, quem trabalha com criação de gado, a ferramenta ela é voltada para a produção de grãos, no nosso caso. Mas a gente tem ferramentas no mercado para a área da pecuária também. Inclusive, a gente tem uma empresa aqui em Campo Grande, que é de um amigo meu, que ele trabalha com a área de pecuária. Mas, no caso, a gente tem um consultor que trabalha com pecuária e o que ele usa da plataforma são os mapas NDVI, porque justamente ele faz a rotação dos animais ali, né, a lotação dos animais no piquete e a rotação deles por meio dos mapas NDVI. Ele vê até quando está comendo ali o capim, né, se alimentando o gado, para ele poder manejar esse gado de forma mais tranquila, né, não ficar sem pasto. Eu acho que eu respondi todas, me lembra aí se ficou alguma para trás. Foram todas, Bruno. Pessoal, devido ao tempo um pouco escasso que nós temos, depois eu faço as outras perguntas para o Bruno e repasso para o geral, para o grupo de vocês, tá? Bruno, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação no nosso evento, dessa forma online ainda, por conta de toda a nossa atual situação, certo? Muito obrigado pela participação. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado, porque é uma atualidade e é o que nós vamos ser daqui para frente, como já foi dito várias vezes. E bacana, Bruno. Valeu. A gente vai dar continuidade agora com o professor Eduardo. Tá certo, tá certo. Muito obrigado. Mais uma vez agradecer a comissão organizadora, na pessoa